Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E no episódio de hoje, eu estou trazendo aqui a Lídia. Ela é contadora e vai compartilhar muitas coisas importantes conosco, tá? Seja bem-vinda, Lídia. Fica à vontade, é um prazer te receber aqui. Todo meu. Muito feliz. Então, pode falar um pouco qual é o nome da sua empresa, como começou. Tá, então, o nome da minha empresa é Capital Conte, né? Nós começamos em 2018, de fato. Na verdade, eu já trabalhava na área antes. Assim, presumindo, eu acredito que na área eu tenha uns 12 anos. E aí, trabalhava para os outros, né? Mas com o pensamento, quando eu comecei a fazer faculdade, com o pensamento de empreender de fato, porque eu já venho de uma família que empreendia. Então, já era o meu desejo entrar na faculdade para empreender, já que eu fazia pela empresa dos outros, nada como fazer pela minha, né? E aí, a gente comecei com o intuito, né? Comecei com o que tinha disponível no momento. Claro que, como todo empreendedor, eu tive muito medo lá atrás, né? É um desafio empreender no Brasil, em específico, é um desafio muito grande. É verdade. Então, eu também comecei com medo, mas eu comecei também com o que tinha. Porque eu tinha ficado desempregada e quando eu saí desse meu último emprego, eu saí literalmente com a mão na frente e outra atrás. Que o meu ex-patrão, hoje eu fico vendo os funcionários passar por isso e eu fico me imaginando lá atrás, né? Ele falou assim pra mim, a porta da rua servente é da casa. Vai lá e vai procurar os seus direitos, que eu não vou te pagar nada. Nossa, assim na lata? Assim, na lata. E aí eu falei, oi? Isso. Falei, então tudo bem, tô indo. Saí de lá muito chorando, muito nervosa. Não tinha me formado ainda, faltava tipo 2 meses para me formar. E eu falei, essa é a hora. Só que como que eu vou começar? Não tenho nada. Meus pais também na época não tinham condições de me ajudar a montar o escritório. E eu falei, cara, e agora? Mas aí fui levando o ar-condicionado do quarto, a cafeteira da minha mãe, a mesa comprei do cartão de crédito 10 vezes sem juro. Um amigo da faculdade que tinha um pouco mais de condição emprestou o dinheiro do aluguel desse modelo. E aí a gente iniciou num escritório no centro de Vila dos Teles, né? Aqui em São João de Meriti mesmo. E aí passou-se o tempo, em dezembro, nosso primeiro recesso. Dezembro a gente sempre faz recesso, né? Então, nosso primeiro recesso do primeiro ano de 2018, a gente entrou de recesso. Quando a gente voltou, simplesmente, eu cheguei para abrir o escritório aberto. O que aconteceu aqui? E quando eu abri, simplesmente, tinham levado os notebooks, que a gente tinha 6 meses de empresa já, 6 meses. E aí eu falei, cara, estão querendo me derrubar, estão querendo acabar comigo, mas assim, não vão conseguir. E aí, eu já tinha pensamento de ir para um lugar um pouco melhor, né? E aí, até foi uma amiga minha, que já veio aqui também no podcast, a Tati. Ela estava lá no prédio, nesse prédio que hoje a gente é localizado. E ela falou, amiga, ela tem um pouco mais de facilidade de alocar, os aluguéis não são tão caros e é no coração de São João, né? No centro. Eu falei assim, vamos lá, vamos tentar. E aí eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu conversei com o seu Jorge, coisa e tal. Ele falou, não, eu tenho uma sala. Eu vi a sala, era uma sala bem menorzinha do que a gente está hoje. E aí eu falei, cara, é isso, essa é a hora, vamos tentar. Tu reiniciou, né? Reiniciei, isso aí. Eu tive que virar a chave de novo, né? Porque ali, no momento, era uma frustração. Ao mesmo tempo que era uma frustração, era o medo voltou a assolar. Sim, e aí começar tudo de novo, sem muito recurso, porque a gente só tinha 6 meses de empresa, sozinha, o que eu vou fazer? E só que eu coloquei na mão de Deus e falei, vai dar certo, tem que dar certo. Eu não vim até aqui à toa, eu não comecei à toa. Então, a gente alugou essa nova sala. Do jeito que estava, a gente entrou. A gente só pintou mal a parede de branco, porque não tinha realmente recurso, caixa, e entramos para dentro. Então, o piso era antigo, enfim, a parede branca. Do jeito que estava foi. Ou seja, comece do jeito que dá. Não fique esperando ficar perfeito para começar. Exatamente. Talvez se você esperasse, não conseguiria chegar onde chegou, né? Exatamente. Se você esperar, e se você for perfeccionista também, você nunca vai começar. Porque a gente nunca tem o suficiente. Na verdade, a gente acha que nunca está suficiente. É verdade. Então, eu sou muito perfeccionista. Mas nessas coisas de empreendedorismo, eu me arrisco mesmo, tá? Eu me jogo. E aí eu pago preço. Eu pago para ver o que vai dar. E até agora deu certo. Que bom! Tá? Até agora deu certo. E aí a gente começou, foi dando certo. A gente já tá lá há 6 anos, vai fazer agora, dia 20 de julho. Vamos fazer 6 anos de Capital Conte. E as coisas, graças a Deus, só foi melhorando. Na sala que a gente estava anteriormente,
o que aconteceu foi, aos poucos, ia entrando cliente, e a gente ia fazendo a reforma, e aí um papel de parede, o piso a gente trocou, depois colocou umas luminárias, depois comprou um ar-condicionado novo, voltou o ar-condicionado da minha casa, e aí foi aos poucos, até que veio a primeira funcionária, depois veio a segunda funcionária, e aí eu vi que já não estava mais apto aquele local para mim. Aquele local não era mais nem para mim e nem para os meus colaboradores também. Por quê? Às vezes, e até mesmo para os meus clientes, né? Às vezes o cliente chegava lá e era uma única sala. Como era uma única sala, eu tinha que atender eles. A minha sala era num cantinho assim, eu lembro até hoje. E eles ficavam de frente para a parede, na outra parede. Então, quando o cliente chegava para conversar comigo, eu automaticamente tirava a atenção dos colaboradores para trabalhar. E o cliente também não se sentia confortável, exatamente, para falar algumas coisas que a gente sabe que às vezes eles querem falar em ações, querem algo específico da empresa, né? E às vezes até, muitas das vezes, pessoal também, né? Eu falo às vezes que eu tenho um ladinho para psicologia. Todo mundo tem que ter um pouco, né? Você tem que ter um pouco, porque Você estando às vezes, com pessoas. Exatamente, porque às vezes o cliente ele só vai lá, por incrível que pareça, só vai lá para ouvir uma opinião minha, às vezes para tomar um café, às vezes passa, Lídia, só vim te ver. Só passei aqui mesmo para poder te ver, para conversar, porque eu tento levar mesmo, tem que ter o jogo de cintura, né? Eu tento mesmo levar para um lado mais amigável, para um lado para ele se sentir de fato acolhido. Eu faço com que o cliente se sinta como eu gostaria de me sentir. Eu sempre faço questão de me colocar no lugar deles, porque quando eu contrato um serviço ou compro um produto, quando eu chego numa loja, o atendimento, por incrível que pareça, hoje eu acho que o atendimento ele conta mais do que o valor, né, do que o produto em si. Então, hoje eu faço, hoje não, desde quando eu comecei minha carreira empreendedora, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu tenho que me colocar no lugar das pessoas. Quando a gente se coloca no lugar das pessoas, vai ficando mais fácil. Então, eu vi que aquilo ali já não era mais o lugar. É claro que a gente faz todo um planejamento, né? Eu me planejei, eu tinha um caixa suficiente, eu vi que realmente era um momento. Porque, na verdade, eu conversei com o síndico do prédio várias vezes para trocar de sala. Mas eu remediei algumas vezes, né? Eu vou, não vou, realmente com medo. Porque era um aluguel ao dobro, luz ao dobro. E aí, provavelmente, também colocaria mais mão de obra. E aí, você fica naquela, ai meu Deus. E também a questão da obra, né? Porque, assim, a sala lá, quando eu peguei, ela era literalmente 4 paredes. Então, hoje, dentro daquelas 4 paredes, a gente tem 3 salas, a gente tem copa, a gente tem banheiro, a gente tem corredor, a gente tem recepção. Então, assim, eu construí tudo do jeitinho que eu queria, contratei arquiteto, do jeito que eu sonhei lá atrás, não pude, né? Eu fiz agora. Eu tinha caixa, fiz, ok. Como sempre, obra não sai como a gente deseja, sempre, né? Então, atrasou a obra, eu gastei muito mais do que deveria, muito mais do que eu me planejei, mas ainda consegui arcar com tudo, graças a Deus. E aí, hoje a gente está num escritório que é muito Deus mesmo. Toda vez que eu entro lá, eu só tenho a agradecer, sabe? Porque até quando eu vejo alguns escritórios assim, antigos e tal, eu vim com uma pegada diferente, né? E também vim numa juventude diferente. Os escritórios contábeis, a maioria são muito antigos, né? 20 anos, 30 anos. Muitos contadores também, um pouco mais velhos, são antigos, que trabalham muito com papel ainda. Eu não estou nessa pegada de papel. Se você entrar no meu escritório, inclusive, deve aparecer lá um dia, né? Pois é. Acabei de ser convidada, estarei lá. Pois o que acontece? Você entra dentro desses escritórios antigos e você vê papel em tudo quanto é lugar, né? É muito papel. Chega a ser... Você fica sem fôlego dentro de um escritório desse antigo. As pessoas não sabem lidar com a era digital. E eu vim com a pegada, de fato, da contabilidade digital. Lídia, mas o que é contabilidade digital? Contabilidade online? Então, você não tem atendimento, não. A gente faz atendimento tudo normal, mas a gente se beneficia da tecnologia. Ou seja, tem muita coisa hoje que a gente coloca, de fato, robô lá dentro para poder fazer, e a mão de obra do meu colaborador, ela é mais estratégica. Lídia, para que mais estratégica? Para dar mais resultado para o meu cliente, para dar mais atenção para o meu cliente, para atender ele quando ele precisa, para atender ele na hora, da melhor forma. Então, assim,
Não sei se você já viu esses memes da vida, mas contador dizem que a gente é funcionário do governo, né? Porque, assim, literalmente a demanda do governo para a gente de contabilidade, de fato, a gente é um trabalhador do governo. Toda hora eles inventam obrigações acessórias novas. Há pouco tempo agora acabaram de inventar mais uma e a gente... Fora as mudanças, né? Daqui a pouco vem a reforma tributária e a gente precisa se enquadrar nisso o tempo inteiro. Outra coisa, o governo ele não entrega pra gente aqui, ó. Eu tô dando um e-book para você aprender como faz. Não, eu mudei e se vira. É isso, desse modelo. E aí, o que a gente se beneficia muitas das vezes é que muitos professores, né? A gente só tem a agradecer também aos professores do Brasil inteiro, que vão lá, se especializam no assunto, pesquisam, se aprofundam, são doutores e aí traz o conhecimento pra gente, compartilha. Porque se não fosse isso, eu realmente não sei. Não daria conta de receber tanta mudança, né? Não rápida tem como, desse jeito. São muitas mudanças. O tempo todo a gente tá com alguma mudança. Há pouco tempo veio a social e toda hora vem alguma rúbrica dentro da social. Vai vir a reforma tributária, que eu não quero nem imaginar o que vai ser esse caos da reforma tributária no país. E aí, se pelo menos o governo ele desse, né, conforto pra gente, olha, mas eu tô mudando, mas eu tô aqui, tá? Eu tô aqui para te pegar na mão, vou com você. Esse não é o caso. Então, realmente, é tudo muito preocupante. E hoje no país, qualquer obrigação acessória, qualquer coisa que a gente não faça da forma que o governo quer, é multa. E são multas caríssimas. Então, assim, a partir do momento que, inclusive, um cliente me contrata a minha prestação de serviço, a minha equipe, o meu escritório, eu, inclusive, tenho um contrato com ele de responsabilidade que se sai alguma coisa ali como não deveria ser, eu tenho que pagar. Porque ele muitas das vezes não sabe, não né? sabe. Ele te contrata para isso. Exatamente. E eu não posso chegar para ele, olha, a minha equipe não entregou isso aqui. Olha, a minha equipe não conseguiu fazer isso aqui. Olha, o governo mudou isso, eu não consegui pegar. Não. Ele fez um contrato de serviço comigo, ele entregou a empresa na minha mão porque ele confia em mim. E a partir do momento que ele confia em mim, eu preciso entregar para ele o mínimo. O que é o mínimo? É não entregar multa para ele, é não entregar, não deixar ele perdido, né, nesse tiroteio que a gente vive. Então, a gente, como eu sempre falo lá com meus colaboradores hoje, com a minha equipe, eu sempre falo para eles, olha só, entregar guia pro cara pagar, falar para ele de tributo é tudo que qualquer outro escritório faz. Entregar DARF, entregar guia, qualquer escritório faz. A gente precisa entregar mais para eles porque eles precisam de mais. O empreendedor no país, ele é totalmente perdido, ele é totalmente jogado. Hoje mesmo tem uma cliente que mandou uma mensagem para mim, ela é nova, né, lá no escritório, deve ter um mês e pouco, ela mandou mensagem, Lígia, eu tô totalmente perdida. Que eu fui cobrar ela uma coisa que eu já havia falado com ela antes, né? Geralmente ela é da área da saúde. O pessoal da área da saúde, eles são mesmo um pouco mais desligados, eles não gostam dessa parte de gestão. E aí, falei, tá, mas eu já tinha falado sobre isso. Lídia, eu juro que eu não percebi, eu não lembro, eu não... E aí eu já marquei uma reunião com ela para amanhã. Aí ela, não, 30 minutos, não, quero 1 hora amanhã do seu tempo. Ela, Lídia, 1 hora vai ficar difícil, arruma 1 hora porque 30 minutos não vai dar. A gente precisa saber a tua necessidade, a gente precisa saber buscar o teu problema para trazer resolução para ele. Então, é o que eu sempre falo lá para os meus colaboradores. O básico... Porque assim, quando uma pessoa procura um contador, ela quer justamente delegar aquilo que ela não quer fazer e a burocracia, ela quer entregar na nossa mão. Mas os empreendedores, os empresários, eles não precisam só disso. Eles precisam de mais. Muitas das vezes eles não percebem. Muitas das vezes a gente também é desvalorizado, a gente contador. Tudo bem pela classe, tá? Tem alguns amigos, é óbvio, que fazem favor, né? Como acho que qualquer profissão. Isso que eu ia falar. Qualquer profissão tem os bons e tem os que não são, né? Exatamente. Que queimam. Isso aí. Então, com a gente não é diferente, né? Tá muito poluído, tá muito vendido, a gente não tem uma base legal de preço, então cada um cobra o preço que acha viável. Então o cliente ele vai ali na esquina, pergunta o preço de um, volta, pergunta o preço do outro e muitas das vezes se baseiam pelo preço, quando na verdade deveriam se basear pela qualidade. Uhum. Mas eu também entendo, de fato, principalmente para aqueles que estão começando agora que não sabem o que é ter um contador de fato, entendeu? Uhum. Eles têm uma pessoa que entrega guia para eles pagarem. Cara, tu gosta de receber guia para pagar? Quem gosta? Okay. Então, boa pergunta que eu posso fazer em cima disso, então. Qual a diferença de um contador que é só para pagar uma guia e um contador de fato?
Porque eu acho que a própria pessoa que está, né, o empresário que está começando agora, ele mesmo não sabe várias coisas. Exatamente. É como eu falo, a burocracia é o normal. Quando a pessoa ela vai abrir um negócio, ela tem que montar um plano de ação, né? Monta um plano de ação, eu preciso fazer ali uma estimativa de faturamento, eu preciso saber qual é a minha melhor opção de abertura de CNPJ, se é melhor abrir um MEI, se é melhor abrir uma microempresa, enfim, eu preciso ter estimativa, eu preciso fazer o meu plano de ação, minha estratégia para saber por onde começar. Só que tem um erro muito grande nos empreendedores, que eles abrem a loja, eles abrem o negócio ou a prestação de serviço, seja o que for, eles abrem pronto. E aí, primeiro, eles querem ver se vai dar certo para depois fazer a burocracia do negócio. Fazer o que é certo. E totalmente errado, porque isso está errado. Na verdade, o primeiro plano, por exemplo, para a gente abrir empresa, a gente precisa fazer uma busca prévia do local. Então, se eu já estou funcionando no local e a minha busca prévia na prefeitura é negada para aquele local, ou seja, eu não posso ter aquele negócio naquele local, como é que eu faço? Nossa. Entendeu? E isso já aconteceu, tá? Eu já peguei clientes que abriram, tava lá no negócio e a gente entrou com a busca prévia do local e simplesmente a prefeitura. Não, nesse local aí você não pode abrir o negócio. Uau, e como é que faz? Acabou, né? Exatamente. Ou aquela pessoa, ela vai ficar o resto da vida ali clandestinamente, correndo risco, ou ela vai, infelizmente, se mudar, ou muitas das vezes com recurso a gente também consegue resolver, tá? Mas assim, é bem burocrático, mas muitas das vezes a gente tenta a primeira instância, segunda instância de recurso, e muitas das vezes a gente consegue remanejar esse não em si, mas não é certo e nem sempre isso acontece. Então, já começam errado, como eu estou falando. E qual é a outra diferença? Quando ele contrata um contador, ele contrata muitas das vezes, ou por causa da contratação de funcionários, ou muitas das vezes porque já bateu uma fiscalização e eu tenho que correr com a legalização. Ou, raramente, na verdade, acontece de chegar no escritório porque, de fato, está começando o negócio, tá? Eu posso contar nos dedos empresários e empreendedores que procuram a gente no início do negócio para realmente dar norte. A gente, literalmente, conta no dedo. É muito raro aparecer uma pessoa lá que, olha, eu vim aqui, eu quero saber como eu posso montar um plano de negócio, você pode me ajudar com uma consultoria. Raramente isso acontece, tá? Então, qual é a diferença? A diferença é que hoje os contadores estão muito antigos, não estão se favorecendo da tecnologia. Então, ele não consegue entregar resultado para o cliente dele porque ele está perdendo tempo entregando declaração para a Receita Federal. Eu não fico perdendo tempo entregando declaração para a Receita Federal. Nossa equipe, hoje, ela tá. Todas as ferramentas tecnológicas que a gente pode montar dentro dos nossos processos, a gente tem tentado buscar essas ferramentas para justamente diminuir que a mão de obra esteja enganjada entregando declaração para a Receita Federal e entregue, de fato, resultado para o cliente. Como? Um atendimento mais humanizado. De vez em quando indo até a sede do cliente. Vocês fazem esse acompanhamento. A gente faz esse acompanhamento. Isso é muito importante. A gente chamando o cliente para conversar, entendendo a dificuldade dele. É uma via de duas mãos, né? É uma via de duas mãos. Muitas das vezes, a minha própria equipe ela já consegue lá dentro identificar onde é que o cliente está com muito problema. Há pouco tempo agora, porque a gente está montando um ecossistema de produtos, né? E aí, dentro desse ecossistema de produtos, qual é a intenção? De que o empreendedor entre para a nossa base e, quando ele entra, ele consiga tudo ali dentro daquela base. Ou seja, certificado digital, agora a gente implantou o BPO financeiro. Então, tudo que ele precisar dentro do empreendedorismo, a gente já está ali para atender ele, para ele ter a praticidade de não ter que ficar procurando fora. Outros lugares. Então, quando, por exemplo, o BPO financeiro, muitas das vezes a equipe está lá dentro, ele está vendo que o cliente está pagando muita multa, ele não está conseguindo pagar a guia dele em dia, ou ele está pagando muita hora extra de um funcionário, quando na verdade ele deveria ter outra mão de obra ao invés de estar pagando hora extra para aquele, porque a hora extra é crescida de 50% a 100%, então sai quase o dobro de que ele contratar mais um funcionário. Então, eu tenho treinado a minha equipe internamente justamente para eles identificarem as necessidades. E aí, com base disso, vocês fazem uma reunião com o cliente explicando. Exatamente. Isso é ótimo, né? Porque o cliente não sabe. E quando a gente não
quando a gente não consegue entregar algum outro produto para ele, de repente, para sanar aquele produto, a gente também faz parcerias com algumas empresas para poder justamente também encaminhar ele. A gente tenta encurtar o caminho, sabe? Por exemplo, eu preciso de um seguro, Lídia, você tem um corretor de saúde, me pedem muita indicação. Eles, por incrível que pareça, meus clientes, às vezes eu falo que eles são meus fãs também, né? E eu sou fã de vários também, de todos, na verdade. Porque a gente acaba montando também um ecossistema de empresários e aí um vai ajudando o outro. Eu coloco um em conexão com o outro. Quando eu vejo também que, por exemplo, uma vez tinha uma clínica de estética que estava precisando de uma doutora de estética para preenchimento. Caraca, eu sei uma doutora que pode te ajudar com isso, e aí vocês fazem uma parceria, um network aí entre vocês. Então, a gente tem todo muito bom. essa questão justamente para a gente tenta andar lado a lado, e aí eles me pedem muita indicação, geralmente de tudo, sabe? Quando eu fiz a reforma do escritório, Lídia, ficou lindo, ficou maravilhoso. Onde que você fez isso? Onde que você fez aquilo? Onde que você comprou isso? Me indica a arquiteta, me indica... Então, a gente vai montando também um network ali forte, sabe? E uma rede de apoio total, né? Exatamente. Uma rede de apoio, porque quando... Eu também faço questão de... Por exemplo, a obra do meu escritório foi um cliente que fez. Eu faço questão também de consumir os meus clientes. Tudo que eu tenho dentro da minha base de clientes, eu não busco fora dela. Porque eu entendo que se ele é meu cliente, eu tenho que ser cliente dele também, né? A gente tem que se ajudar, como eu falei. A gente vai pegando realmente na mão do cliente, a gente vai nessa base forte. Hoje, para mim, o mais importante, eu sempre falo que não é só uma questão de dinheiro. Para mim, Lídia, não é dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Muitas das vezes eu já prestei serviço de graça. Tá? E às vezes, esporadicamente, acontece de fato, porque a gente entende a necessidade, muitas das vezes a gente vê o desespero, muitas das vezes a gente vê que a pessoa de fato não tem dinheiro para pagar, não tem condições, e eu fico comovida com aquilo ali, porque de fato não é o dinheiro, é amor pelo que se faz. Eu tenho amor pelo que eu faço, sabe? Eu ia te perguntar isso, mas eu falei, nem precisa, porque dá pra ver que ela faz com amor. Eu saio da minha casa todo dia feliz, agradecendo a Deus pelo meu escritório, pela minha equipe hoje, que é maravilhosa, eu tenho a agradecer também. Então, assim, eu saio da minha casa feliz e glorificando a Deus por aquilo lá. Diferente de alguns também que não colocam amor, colocam dinheiro na frente. A maioria das queixas, acho que foi ontem de ontem, eu recebi uma mensagem de uma indicação de um cliente, e aí a queixa do cliente foi assim: não tenho dado muitas sortes com contadores, e espero ter sorte com você. Então, assim, mas ele é esposo de uma cliente minha. Ele já sabe que ele vai ter sorte comigo, né? Ele já sabe, porque eu já presto serviço para a esposa dele. Alguma coisa tem que despertou ele, alguma coisa que ela falou, que eles conversaram em casa, despertou ele. Apesar de estar desiludido com a nossa classe ali, ele está buscando esperança de que... É possível conseguir exatamente. Com você. E assim, eu tento dar o meu melhor sempre. Não só o meu melhor, como eu tento buscar isso da minha equipe também. Eu sempre falo lá dentro do escritório assim, olha, eu não quero aqui dentro pessoas insatisfeitas, infelizes. Se vocês não estiverem no melhor dia de vocês para vir trabalhar, não venham. Vocês podem me falar, Lídia, hoje eu não tô legal, tô com problema, não dá para mim trabalhar. Porque se for para cá, para trazer uma energia negativa, para responder o cliente do jeito que ele não quer, para ajudar ele no que ele precisa, ou de repente para estressar ele, quando na verdade muitas das vezes ele já vem com problema, já vem estressado, é melhor vocês não virem. Entendeu? Porque não é isso que eu quero, não é o meu propósito de vida. A proposta de valor está bem clara para que eles entendam a forma que eles têm que ser. Não é isso que eu quero entregar para o cliente. Então, assim, eu vejo algumas perspectivas assim, de diferenças de algumas contabilidades para outra, quando a gente vai colhendo. Às vezes a gente não precisa nem colher, tá? O cliente, quando ele vem de outra contabilidade, automaticamente ele já vai falando as dores que ele teve lá. E geralmente quando ele vem de outra contabilidade, que muitas das vezes é até muito mais difícil, tá? É muito mais fácil eu pegar um cliente do zero, que eu coloco do meu ritmo, que ele já entende como eu trabalho, do que eu pegar de outro contador, porque ele já vem com as manias de lá, ele já vem com a forma de trabalhar de lá. Muitas das vezes chega, Lídia, mas o meu outro contador não me pedia isso, tá? Mas olha só, vamos lá. Vamos virar a chave, né? Vamos virar a página.
o teu contador é de uma forma. Eu trabalho assim. E aí a gente precisa se encontrar e se encaixar. Se você saiu de lá em algum momento, foi porque em algum momento aquilo lá não foi mais satisfatório para você. Então, agora a gente precisa começar de uma nova forma. E muitas das vezes a gente tem até resistência, tá? Quando vem de outro contador, porque a outra pessoa não prestava um bom serviço. E aí, quando a gente vai prestar, de fato, o serviço que a gente deveria prestar, a gente encontra resistência. Sim, porque aí você toda hora pede um documento, toda hora você pede uma coisa, e ele tem que fica, parar o que tá mas fazendo. quando eu fui para outro contador, nunca me pediram isso. Ah, mas eu não sabia que tinha que ter isso. Várias empresas já chegaram lá, cadê seu alvará? Ah, mas eu preciso de alvará? Eu não sabia que eu tinha que ter que alvará, Caramba. eu não sabia. E muitas das vezes eu entro em contato com os contadores antigos, fulano, ciclano. Então, a gente precisa disso, da empresa que a gente está assumindo, coisa. Você pode me ajudar? Eu tento ser a mais ética também possível com com os colegas de profissão, porque eu acho que isso também é respeito acima de tudo, né? Então, quando eles vêm também, Opa! Então, isso do cliente, a gente está precisando disso. Esses dias mesmo eu tive que ir lá no centro da cidade resolver uma questão de uma outra contabilidade que veio porque não tinha uma senha do cliente. Aí você fala assim, cara, a senha mínimo. O mínimo. O mínimo a senha do cliente. E aí eu tive que ir para o centro da cidade, perder, sei lá, 3, 4, 5 horas para resolver uma coisa que eles deveriam ter entregado para o cliente. E aí tinha uma colaboradora sendo prejudicada nessa situação toda, porque a gente não conseguia entregar o requerimento de seguro-desemprego para ela, porque a gente não tinha senha, a colaboradora cobrando, achando que era culpa nossa, quando na verdade não tinha nada a ver com a gente, e a gente precisava, só que aí é o que eu tô falando, é o mínimo. Então, eu tento não entregar o mínimo, eu tento entregar o máximo, muito além do que o cliente espera. Do que a gente pode, sabe? Muitas das vezes eu passo até dos meus limites. Eu sei que eu entrego muitas das vezes mais do que eu cobro, por exemplo, sabe? Mas é como eu falei, eu não coloco o dinheiro em cima de tudo. Eu faço com que fique bom para as duas. Cada contrato que entra lá no escritório, eu que faço a parte comercial, tá? Então, por enquanto, né? Porque está crescendo de uma tal forma que em algum momento eu também vou precisar me ausentar do comercial. Mas hoje eu faço comercial. Então, o primeiro contato do cliente com a minha empresa é comigo. Então, primeiro eu monto um diagnóstico dele. Eu tento entender quais são as dores dele, quais são os problemas, quais são as burocracias. Eu monto um dossiê dele para depois eu entregar para ele o que ele precisa. E eu também tenho preços personalizados. Então, cada situação é uma situação. Eu não tenho uma tabela de preço montado ali que o cliente chegou, olha, é isso aqui. Não, Você cuida de cada cliente, né, da sua forma ali, da necessidade dele, né? Não tem como ser um padrão. Porque não existe empresas padrões, não né? Não existe. Cada uma tem a sua necessidade, cada uma tem a sua quantidade de funcionários. Limitação, suas dores. Exatamente. Então, eu tento buscar isso para montar também um contrato personalizado para entregar para ele o que ele precisava, né? Para atender a perspectiva dele. Porque não adianta também ele chegar para mim, eu também falar para ele que eu vou fazer mundos e fundos, quando na verdade eu não consigo entregar o que ele precisa, né? Então é quando a gente vai aumentando a equipe, quando eu vejo que, tem alguma coisa desalinhada, tem alguma coisa que a gente não está conseguindo entregar, tem alguma coisa às vezes que o cliente nem sabe, ele não está nem percebendo, mas de lá eu estou percebendo. Eu entro em mentorias, que é muito importante, apesar de ser caro, investimento caro de mentoria, eu estou do lado dos grandes donos de escritórios de contabilidade digital, estou sempre em São Paulo me aperfeiçoando, cursos livres. Dentro do meu escritório, a gente tem uma plataforma de curso livre liberado para os colaboradores. Eu dou meta para eles me entregarem tantos certificados por mês. Faço algumas coisas dentro também para enganjar dentro do escritório, para ter sempre uma equipe enganjada, para ir na minha pegada, sabe? Para acompanhar e fazer realmente com excelência. Exatamente. Que é o seu principal foco, acho que é o trabalho feito com excelência, né? Exatamente. Entregar com excelência para o cliente. Claro que a gente é ser humano, a gente erra, a minha equipe também erra, isso é óbvio, né? Mas assim, eu falo para eles que perfeito nunca ninguém vai ser, mas se a gente chegar no 99 de perfeição, se a gente tentar evoluir com cada erro e tentar pelo menos ir até a perfeição,
já é alguma coisa, né? Então, acho que a minha diferenciação, assim, de fato, é isso. É fazer com que cada cliente seja específico, seja especial. Como eu falei, muitos já viraram amigos. A gente já levou para fora do escritório. Eles me convidam para as festas deles. Festa de final do ano, eu participo da maioria das empresas. É muito legal, me dão presente, eu dou presente. Então, assim, a gente constrói uma relação sólida e uma relação duradoura. Por exemplo, eu tenho um cliente que está comigo há 6 anos atrás. Desde quando você começou? Desde quando eu comecei. Nossa, isso aí deve ser muito especial, E, né? assim, é bem legal porque quando a gente faz uma pesquisa, né? Porque como eu falei, eu sou um pouco perfeccionista e eu tento ter tudo à minha volta. Eu tento controlar tudo ao máximo, justamente para poder saber onde eu estou errando, onde eu estou acertando, o que eu posso fazer. Então, até quando eu pego lá no escritório, por exemplo, 6 meses, eu entrego a eles uma pesquisa de satisfação. E aí, ano passado, eu lembro que uma colocou uma resposta de que os atendentes que estavam atendendo ela não estavam conseguindo entender muito o que elas... Porque, assim, os empresários, empreendedores, muitos caem de paraquedas no negócio. Caiu ali, começa e não quer saber da gestão do negócio, não quer saber do que importa de fato. A verdade hoje é que os empresários e empreendedores, eles focam muito no operacional. Eu ia falar isso agora. Mão na massa. A mão na massa. A gestão é o último capítulo do... Quando, na verdade, deveria ser o primeiro. Entendeu? Porque, assim, mão de obra, a gente delega. Né? A mão de obra, a gente delega, a gente consegue delegar. É óbvio que a gente não vai conseguir delegar, muitas das vezes, com 100% de exatidão, como a gente faria, né? Isso acontece muito, mão de obra também está muito escassa, mão de obra boa, mas também entendo que está muito escasso em empresas que valorizam seus colaboradores, né? Verdade. É uma via de mão dupla. Não adianta você cobrar, mas você não dá, né? Então, assim, é o que eu também coloco como cultura dentro da minha empresa. Eu cobro, mas eu dou. Então, assim, é uma via de mão dupla, eu tô te cobrando, mas eu também, em contrapartida, eu também tô te dando, eu também tô te reconhecendo, eu também tô aqui para o que você precisar, entendeu? A gente é uma família. A gente passa mais tempo dentro lá do escritório juntos do que fora do escritório. Então, não adianta eu achar que eles são estranhos para mim, não adianta eu tratar eles como como uma qualquer pessoa, quando, na verdade, de fato, eles são minha família. Eu passo mais tempo com meus colaboradores hoje do que com meu esposo, do que com a minha mãe, com meu irmão, com a minha sobrinha, com meu pai. Então, assim, muitas das vezes, né, a gente, como eu falei, a gente fica muito no meio das duas partes. A gente acaba ficando no meio das duas partes. E a gente tenta equilibrar as duas partes, para que nenhuma das duas saiam lesada, né? Eu preservo para que o colaborador não saia lesado e eu preservo também para que a empresa, o empregador, ele não saia também lesado. Então, a gente tenta levar para o lado mais tranquilo. Muitas das vezes eu já ganhei alguns acordos, tá? Eu já ganhei alguns colaboradores de chegar lá assim, ó, eu tô fazendo esse acordo aqui, eu tô aceitando essas condições aqui só por causa de você. Porque se fosse do meu ex-patrão, isso, duvido. Aquela coisa, porque muitas das vezes levam, né? Eu sei que é muito complicado, é muito difícil você saber de gestão de pessoas, você saber o que tá perto. Para mim, eu entendo também que é um pouco mais fácil estar perto dos meus colaboradores, que a gente trabalha dentro do escritório ali, todo mundo junto, Sim. no calor humano. Então, para mim, eu sei que também é mais fácil eu estar ali sempre entendendo a necessidade deles, o que pode estar ruim, E eu entendo que algumas empresas é um pouco mais difícil, principalmente quando a empresa ela vai crescendo muito. Chega num certo momento que realmente o cara ele perde a mão. Mas, por exemplo, quando ele perde a mão, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar uma pessoa para substituir ele. Que tem a mesma visão, o mesmo propósito, para continuar mantendo. Ou ele vai trazer mais sócios para a empresa, ou ele precisa contratar gestores. Porque cada campo da empresa é importante. Seja na gestão de pessoas, seja no marketing, seja no financeiro, seja no RH. Tem um momento da nossa empresa também que a gente precisa ter um RH dentro da nossa empresa, não é mais fora. Não é mais a gente buscando uma prestação de serviço, uma terceirização. Então, os empresários eles precisam entender qual é cada passo da tua empresa.
E aí eles não conseguem entender porque eles não fazem a gestão do negócio. Eles estão preocupados com o operacional do negócio, quando, na verdade, eles deveriam delegar o operacional e deveriam estar na gestão do negócio, vendo o resultado, vendo se realmente tem lucro, se não tem lucro, o que ele pode delegar de mais, o que ele pode fazer mais de estimativa de faturamento, o que ele pode crescer, o que ele pode fazer barulho, né? Então, assim, o que ele pode trazer de mais resultado. Uma coisa que é muito comum também, a gente vê o cliente não saber que tem lucro. Então, de tudo isso que você tem falado, qual seria assim, o start mais importante? Que você olha lá e deixa de recado assim, para os empreendedores, para os empresários, no nível das dores, das dificuldades, o foco que eles têm que seguir para que realmente eles venham fazer com excelência, para que a empresa cresce e prospere, né? Sim. O que eu deixo de recado é que não comecem pelo errado, né? Tente começar já pelo certo, né? Qual é o certo? Como eu falei, todo negócio ele precisa de um plano de ação, ele precisa de uma estratégia, ele precisa de eu traçar metas, de eu traçar faturamento, aonde eu quero chegar, aonde eu quero que o nome da minha empresa chegue. Então, quando a gente começa errado, eu levo por essa tese, né? Quando a gente começa errado, a chance de terminar errado ou de no meio do caminho dar errado, ou a chance de você depois não fazer isso que estava errado virar certo é muito grande. Então, o melhor é que você, de fato, procure um profissional que possa lhe ajudar, que é muito importante um profissional, e um profissional adequado, né? Porque também não adianta vocês procurarem, muitas das vezes vocês não procuram recomendação, vocês não procuram uma indicação, não pesquisa a vida do profissional, isso também é muito importante, pesquisar a vida do profissional, saber se de fato ele é contador. Muitas das vezes a gente já pegou lá clientes também que veio de outros escritórios, a pessoa nem contador era. Então, assim, busquem profissionais que possam ajudar vocês na caminhada da forma que vocês têm de perspectiva, né? Esse é o meu recado. Comecem e também comecem com o que vocês tenham no momento. Como a gente falou aqui no meio, se eu não tivesse começado lá atrás com o que eu tinha no momento, hoje eu não estava aqui. E hoje tudo que eu tenho, seja casa, seja carro, as minhas conquistas pessoais, tudo foi através do empreendedorismo e da contabilidade. Eu sou muito grata a Deus e grata também pela minha coragem. Porque uma coisa no empreendedorismo que a gente tem que ter são duas coisas, disciplina e coragem. Se você não tiver coragem para começar, enfrentar os seus medos, enfrentar o seu interior, Concordo. E se você não tiver disciplina para manter o negócio na disciplina, fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, você vai ter uma hora que você vai se tropeçar e você não vai conseguir chegar no teu objetivo final. Então, são duas coisas que vocês precisam levar, né, para a vida. Ter coragem e disciplina. Tá? Excelente. Agora vamos conhecer um pouquinho da Lídia, mais no pessoal, pra gente conhecer mais a fundo a profissional excelente, né? Amei. O compartilhamento aí que você tem passado para nós. E é isso, fala um pouquinho da Lídia. Então, a Lídia hoje tem 30 anos, não tem filho ainda, não tinha vontade de ter filho também. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, mas eu acho que também é a parte do empreendedorismo, sabe? Porque ele consome muito da gente. Uhum. Então, aí entra o medo também, porque aí a gente fica com medo de não dar conta de tudo, sabe? Você fica com medo o tempo inteiro de não dar conta. Como que eu vou ter um filho? Como que eu vou... Tá tudo bem não dar conta. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Você viu que a gente estava comentando aqui, né? São vários pratos para você equilibrar e tudo bem, vai ter pratinho que vai cair. Você não vai dar conta. Exatamente. Mas Só que aí o meu esposo me cobra muito, minha mãe também tem me cobrado muito. E aí veio a Maria Flor, que é minha sobrinha, filha do meu irmão. Que a Maria Flor, eu digo que ela despertou o meu lado mãe, sabe? É como se ela tivesse mesmo vindo de mim. Quando eu tô com a Maria Flor, parece que o mundo para e só tá eu e ela ali. A gente tinha uma conexão muito surreal. E isso começou a me despertar também, essa questão de ser mãe. Então, em breve também, a gente
vou se planejar, é claro, porque também sou estudante de Direito. Ah, é? Você é Estou estudante de agora no Direito. final, tá? Tô já no 8º período, tô quase me formando. Agora eu tô me preparando para a prova da OAB. Em breve, bem possível, a gente também vai ter um escritório de advocacia. Então, Junto da Capital Conte ou você não, quer fazer então, separado? a gente não pode, né? Os Ah, não conselhos, pode? eles não permitem que um escritório seja de junto ao outro. Ah, Então, a gente vai ter que abrir separado. Uhum. Diferente um da Capital Conte. Inclusive, estou pensando também em colocar em lugares diferentes. Diferentes. O de advocacia e levar para fora de São João, Aham. tá? Então, esse também é um outro planejamento. Então, eu estou colocando... A gente vai se planejando, né? Então, o meu principal objetivo agora é, de fato, passar na prova da UB, conseguir montar esse outro escritório e depois pensar nessa questão de ser mãe, né? Mas a Lídia veio de uma família muito humilde, que de fato a gente já passou necessidade, já dividiu ovo com a minha mãe, já dividimos chinelo. Teve em algum momento que ela tinha que sair com chinelo, só tinha um chinelo, a gente sempre calçou juntas. Então, ela saía com o meu chinelo e aí eu tinha que esperar ela voltar para eu sair com o chinelo, porque só tinha um chinelo. A minha mãe também é minha inspiração de vida. Na verdade, eu falo que se hoje eu sou a Lídia que eu sou, se eu tenho coragem, se eu tenho disciplina, minha mãe busca isso em mim. E quando me dá desespero, quando eu acho que tudo vai... Porque eu também tenho, tá? Eu também tenho meus momentos de desespero, eu também tenho meus momentos que eu acho que nada vai dar certo, eu também tenho meus momentos que dá vontade de jogar tudo pro alto, sumir. E tá tudo bem, né? Exatamente. Eu também... Ao contrário do que as pessoas acham, que a gente é centrado o tempo inteiro, que eu sou uma boa empresária o tempo inteiro, não. Eu também tenho meus momentos de choro, eu também tenho meus momentos de crise, como você falou, e tá tudo bem. Então, a minha mãe, quando eu vejo tudo desmoronar, é quem tá ali, não vai desmoronar, você chegou até aqui, você tem que continuar, custe o que custar. E muitas das coisas, e se hoje eu sou contadora e se hoje eu sou empresária, foi a minha mãe que me buscou isso lá atrás, né? Como eu via a nossa perspectiva de vida, que a gente não tinha, minha mãe veio do Nordeste da Bahia com 12, 13 anos de idade, com a roupa do corpo, para trabalhar em casa de família e de favor. Então, assim... Qual a perspectiva de vida? Não teve estudo, a mãe morreu, ela tinha 8 anos de idade, meu avô deu os filhos para qualquer um e problema. E ela veio tentar o mundo, foi abusada sexualmente várias vezes em casa de família, Nossa. pelo esposo, pelos filhos das madames, mas também não podia gritar, não podia falar, porque ia para onde? Ia fazer Naquela o quê? época nem Não se tinha falava família. sobre isso Nem ainda, se né? falava sobre isso. E às vezes, quando eu vejo algumas reportagens, eu venho logo a minha mãe na minha cabeça, porque lá ela não teve a oportunidade de falar e de fazer barulho como as pessoas têm oportunidade hoje, né? Lá, realmente, lá atrás, se ela chegasse para a madame dela e falasse, olha, seu marido fez isso comigo, fez aquilo, ou se ela chegasse numa delegacia para dar uma parte, porque naquela época, se eu não me recordo, dentro do Código Penal Nem tinha. nem tinha isso, ela ia ser a maluca, ia ser taxada como louca. Então, quando a minha mãe colocou meu pai, e aí, depois de alguns meses, meu pai simplesmente sumiu no mundo, deixou também minha mãe com carreira solo, né? E aí, depois eu vim, minha mãe colocou meu padrasto, que é o pai do meu irmão, que foi quem me criou, que eu respeito como pai. E depois, no meio da caminhada, ele tinha um pouco mais de condição, então ficou um pouco mais fácil. Minha mãe, depois de casa de família, tentou ser comerciante, empreendedora também. Eu acho que eu peguei esse um pouco Essa veia. de empreendedorismo, porque muitos anos eu acompanhei minha mãe. Minha mãe teve sacolão, então eu ia para Ceasa com 8 anos, 9 anos de idade, com Ceasa para minha mãe para fazer compra. Ficava na loja para ela. Depois teve bar, também a mesma coisa. Acompanhei tudo de perto, juntinho ali. Então acho que isso também me influenciou na vida de empreender, sabe? E aí, depois a minha mãe teve uma separação muito complicada, porque a relação também do meu pai e da minha mãe, quando chegou no final, foi uma relação muito abusiva. Meu pai começou a beber muito, jogava, chegava em casa bêbado, quebrando tudo, batia na minha mãe. Parei várias vezes na delegacia com a minha mãe, já parei com a minha mãe no hospital, quando pequena, do meu pai bater tanto nela, de eu ter que parar com ela em cadeira de roda. Eu lembro disso até hoje, com a minha mãe. Então, assim, a gente sofreu muito, sabe? E chegou uma hora que eu falei, cara,
alguém precisa mudar esse cenário. Só que assim, a minha mãe não tem mais como mudar. Minha mãe não tinha. O que que é? Não que seja impossível ela entrar numa escola, estudar, fazer uma faculdade, mas para ela é muito mais difícil do que para mim. Então eu falei, eu preciso. E aí eu conversei com ela, ela falou, minha filha, mas eu não tenho dinheiro para te... Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como te ajudar a fazer uma faculdade. E eu comecei a trabalhar muito nova, né? Nos comércios da minha mãe, quando a minha mãe fechou nos comércios, a gente foi trabalhar dando papelzinho, trabalhava nós duas juntas, isso eu tinha 14, 15 anos de idade. Ficamos em muitos sinais, entregando papel desses empreendedorismo de apartamento, né? Em placas lá na Barra da Tijuca. Às vezes eu passo em algum lugar assim que eu vou a algum cliente, eu fico, caraca, já fiquei aqui nesse lugar. Nesse sol quente. Nesse sol quente, contando com lanche, ou então com... E aí, isso tudo vai passando na minha cabeça. E aí, logo depois, quando eu vi que isso já não ia dar muito certo, eu fiz um curso na Embeleze de manicure. Virei manicure, fui trabalhar em salão de beleza. Eu tentava de tudo, entendeu? Literalmente, não tinha tempo assim, ruim pra você. Não, eu sempre me joguei em tudo que eu tinha noção de que eu precisava ajudar minha mãe, né? Eu precisava tirar minha mãe daquele cenário, minha mãe já tinha sofrido demais. Então, eu preciso confortar um pouco. Acho que a coragem veio daí, né? Eu falava, cara, eu preciso confortar um pouco da minha mãe, eu preciso tirar um pouco esse peso das costas dela, porque senão... Eu nem sei até quando minha mãe vai aguentar esse peso todo. Minha mãe é muito guerreira também, entendeu? É meu espelho mesmo de vida. Minha mãe foi muito corajosa, minha mãe aguentou muita coisa. Então, eu falei, cara, eu preciso tirar esse fardo da minha mãe. Então, fiz 16 anos, fiquei sabendo que tinha aberto a inscrição pro McDonald's, carteira assinada. Falei, cara, é isso. Eu vou tentar lá, entendeu? Me inscrevi. Fui trabalhar no McDonald's. 16 anos já estava com carteira assinada. Saí do McDonald's, eu acho que com 20, 21 anos. Foi minha melhor experiência de vida, tá, Jaque? Não, eu acredito, porque eu trabalhei em shopping, quando a gente pegava currículo de funcionário do McDonald's, Todo na mundo hora quer, a gente né? queria fazer entrevista. Porque assim, o McDonald's, ele tem essas coisas que eu falei pra você. Eles têm coragem, eles têm disciplina, eles têm padrões que você precisa seguir na risca, né? E como eu falei, eu sou muito perfeccionista. Então, se você falar assim pra mim, olha, Lídia, essa caneca só pode ficar aqui. Eu só vou deixar ela aqui. Entendeu? E aí, o McDonald's, ele precisa de pessoas dessa forma, porque eles têm padrões. Lá, você tem o padrão do hambúrguer. Então, no hambúrguer, o pão só pode de tal jeito, só pode botar tantas gramas de alface, você só pode... Ali tu aflorou mais ainda seu perfeccionismo. Exatamente. Né? Porque aí... De uma forma positiva, né? Porque tudo que é exagero também não é bom, né, gente? Exatamente. E aí, eles me buscam... Como eu sempre falo, tem gente que reclama muito no McDonald's. Como é que você aguentou? Tem gente que até... Gente, você trabalha 5 anos no McDonald's, como você... Então, pra mim, foi a minha melhor experiência de vida. Eu aprendi muito. No McDonald's. Porque, como eu falei, eu aprendi a ser pessoa, eu aprendi a ser mais humano. Naquela época, eu tinha uma cabeça um pouco mais de novinha. Então, aí, quando eu ia corrigir um funcionário, porque chegou uma época que eu virei instrutora, então eu era uma pessoa com uma hierarquia um pouco maior do que os outros colaboradores, aí eu achava que isso era... eu tenho que destratar as pessoas, eu tenho que falar de alguma forma que a pessoa não vai gostar. Tive vários atritos lá, e aí eu fui aprendendo. Foi sendo moldada. Fui sendo moldada, que não era daquela forma, não era daquele jeito. Eles investem, o McDonald's investe também muito em treinamento, muito interno, né? Então eu passei por muitos treinamentos, assim, coisas que de fato eu levo para minha vida, processos. Os processos deles são todos estruturados, entendeu? Tem uma pessoa no plantão, tem uma pessoa que é coordenadora, tem uma pessoa que é disso, tem uma pessoa que fica responsável, tem um administrativo, sabe? Cada um cuida do seu... Então, assim... E aí, quando eu acabei virando gerente lá, né? E aí, quando você vira gerente, que aí é uma responsabilidade mesmo. E é como se você já empreendesse ali. Porque você tem que tratar da loja, do negócio como da pessoa, como se fosse meu. Então, ali também já foi aflorando mais essa parte de que... Eu acho também que tudo... Acho que cada um também nasce por uma coisa, né? E eu acredito que eu nasci... para isso. Muitas das vezes eu também vejo colaborador que mesmo que você tente puxar ele para gestão, você vê que aquilo ali não é da pessoa. Então, eu acho que cada um também nasce com teu potencial, cada um nasce destinado a uma coisa, sabe? E aí eu acho que foi isso. E aí quando eu saí do McDonald's, foi quando eu quis começar a fazer faculdade, mas a carga horária era muito complicada e eles não foram me ajudando e coisa e tal. E aí eu saí de lá, fui trabalhar em telemarketing.
telemarketing da Caixa Econômica. Fiquei um bom tempo lá. Comecei a fazer a faculdade de contabilidade. Mas como que foi? Meu sonho sempre foi fazer direito. Não era contabilidade. Contabilidade era a minha segunda opção. Sendo que faculdade de direito é muito cara, né? E lá atrás eu não tinha condição, porque, como eu falei, minha mãe falou pra mim, minha filha, dinheiro para te ajudar a pagar a faculdade eu não tenho. O que eu faço é manter a casa, te dar comida e roupa na medida que eu posso. Não adianta também me pedir roupa de marca, que eu não tenho para te dar. Eu vou te dar o que está ao meu alcance. E aí, eu queria fazer direito. E realmente, com o que eu ganhava naquela época, que o salário naquela época era 700 e pouco, 600 e pouco, eu não tinha como pagar uma faculdade de direito, que naquela época já era 900 e pouco, 1.000 e pouco. Então, a minha segunda opção era contabilidade, porque na escola... eu já gostava muito de matemática. Eu já gostava muito dessas questões de conta. Sempre tem os sinais, né? Que vêm acompanhando a gente desde cedo. E aí, acabou que eu fui para contabilidade. E aí, eu comecei a estudar contabilidade, estava na Caixa. E depois saí da Caixa. Teve um corte lá de alguma coisa, não lembro de alguma coisa que fui mandada embora. Entrei num restaurante como recepcionista. E aí, fazendo minha faculdade. Fazia de noite, estudava de manhã. E aí, todo o dinheiro que eu ganhava... era da faculdade, porque naquela época eu pagava 500 e pouco, ganhava 600 e pouco, 700 e pouco. Então, era só pro custo mesmo da faculdade. Não dava para fazer mais nada. Mas eu sabia que aquilo ali ia mudar a minha vida. Eu entrei com essa convicção. Cara, a única forma de eu mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, mudar a vida da minha mãe, que era o que era mais importante para mim, tem que ser pelo estudo. E assim, da nossa família, como todo mundo é da roça, agora a juventude, alguns... que estão indo para essa lado de faculdade, tá? A Priscila até falou aqui, né, que a família dela, todo mundo veio fez superior e coisa e tal. E assim, na minha família é totalmente ao contrário. A gente conta no dedo quem fez ensino superior e quem fez são as juventudes de agora, que veio agora. Porque, na verdade, de lá de trás, ninguém nem terminava nem o ensino a minha mãe básico, terminou, né? Minha mãe não terminou nem o ensino fundamental. Acho que minha mãe parou na 5ª série. Então, assim, eu falei, não, de fato... eu comecei a estudar, pesquisar e coisa e tal. Então, só vou mudar minha vida se eu estudar. Só vou mudar minha vida, eu preciso focar nisso aqui. E aí foi indo, fiquei lá até que fazendo faculdade a gente consegue estágios, né? Então, eu passei pelo primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto, até que eu fui para esse último escritório que eu falei para você que meu patrão falou aquilo que falou, né? E eu peguei e fui com a mão na frente e outra atrás e foi na hora que eu falei, não, então... na verdade, eu antecipei o que eu já queria, porque eu já queria sair do escritório dele justamente para iniciar o meu negócio. Mas faltava 2 meses ainda para se formar, então não era tão rápido, eu queria ter me estruturado direito, tudo organizado. Já estava planejando. Exatamente, mas aí foi aquilo, me soltaram no mundo, acabou, se vira... E é isso. E eu fui e deu tudo certo. E deu tudo certo, graças a Deus. Em meio a todas as dificuldades, claro, exatamente. Né? Porque falar deu tudo certo é muito mole. É muito mole, exatamente. É aquilo, né? Muitas pessoas hoje me vê com a condição que não seja a condição de rico ou coisa, mas a condição que eu tenho hoje não é a mesma condição que eu tenho de 5 anos atrás, de 6, 7 anos atrás. De fato, a contabilidade, eu já consegui conquistar muita coisa através da contabilidade e do empreendedorismo. Então, quando as pessoas veem assim, né? É muito fácil. Agora é fácil porque é uma empresária bem-sucedida, uma empresária porque tem isso, porque tem aquilo, mas não sabe por trás o que... acontece, não sabe por trás tudo que eu passei para conseguir chegar aqui, né? E aí, muitas das vezes, a gente até às vezes é desmerecida porque as pessoas acham que é só chegar, pronto, fazer e deu certo e foi. Mas não é, eu passei por muito perrengue, eu tive que passar por muita coisa, literalmente muita coisa. A gente, no mundo do empreendedorismo, a gente passa por cada coisa que é imaginável, né? Inimaginável. Né? Exatamente. Você... Cara, não é possível que eu passei por isso, não é possível que é isso mesmo. Mas, assim, é gratificante, é recompensador, vale a pena. Todo o esforço, todas as noites mal dormidas, todo o sacrifício mesmo, tudo que eu passei para chegar até aqui, cara, é realmente recompensador.
Eu indico para qualquer pessoa 2 coisas. Estudar, né? Que até hoje eu não paro de estudar, eu acho que é o melhor caminho. E o segundo, de fato, se tem o projeto, se tem a vontade de empreender, não fica esperando o momento certo. Começa. Vai do jeito que tá. Vai do jeito que Também concordo com isso. tá. Então é isso. Sim. Passou rápido. Aham. Eu queria só que um recado que você deixasse para você mesma. Há 10 anos atrás e agora, o que você diria para você nesse Então, período? Ao contrário de muitas pessoas que falam assim, eu não me imaginava aqui, eu me imaginava aqui. Você planejou isso Eu aí? planejei, eu me imaginava aqui. Então, se eu pudesse falar para a Lídia de 5, 10 anos atrás, eu falaria, eu consegui. Eu sou sua maior fã. Eu sempre coloco isso até nas minhas redes sociais, que de fato, se tem uma fã maior minha, sou eu mesma. Porque, como eu falei, né, as noites dormidas, mal dormidas, tudo que eu passei é recompensa do que eu tô vivendo hoje. Mas tudo isso aqui já foi sonhado um dia. E tem muita coisa que eu sonho, eu tenho muitos sonhos, eu sonho muito alto. Eu acho que a vida é movida mesmo de sonho. Então assim, eu sonho mas eu vou em busca também de realizar o sonho. Então, se eu tivesse que falar para a Lídia anterior, eu falar para ela muito obrigada, né? Porque ela se esforçou de fato. E chegou. Mas eu também falaria para ela, né? Que eu sou fã dela, é óbvio. E que para eu chegar aqui, eu precisei ser a Lídia lá de trás. Muito bom. E assim, eu sou grata, primeiro a Deus, e segundo a mim mesma, porque o que eu planejei, o que eu pensei, eu fiz. E aí foi o resultado de hoje. Ah, muito bom. E pra Lídia daqui a 10 anos, só pra fechar. Já que você é cheia de sonho. Olha, como eu falei, os meus sonhos são muito altos, né? Assim, que bom. Eu sonho alto mesmo. Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu sonho alto mesmo. Então, assim, é claro que todo mundo quer ser bem-sucedido. Hoje, graças a Deus, já sou... Para a Lídia lá de trás, eu sou muito sucedida, né? Mas eu tenho vários planos, que eu já falei alguns aqui, que é abrir um escritório de advocacia. Talvez também eu tenho esse sonho também de abrir uma segunda filial do escritório. Mas a Lídia, se eu conseguir, na minha caminhada daqui a 10 anos, olhar para trás e ver que eu transformei a vida de, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas... eu tô satisfeita, eu vou estar feliz, entendeu? Que o meu objetivo, a Lídia de daqui 10 anos quer ser uma pessoa reconhecida, uma pessoa bem-sucedida, mas uma pessoa que transforma vidas. Perfeito. Tá? Então é isso, Lídia, muito obrigada. Sim, foi muito bom você compartilhar um pouco do seu mesmo. conhecimento com a gente. Poderia ficar aqui falando. Fala pra gente aí suas redes sociais, pro pessoal te acompanhar. Sim, gente. Então, a rede social da Capital Conte é @capital.conte. E tem o meu pessoal também, que lá eu falo mais voltado para empreendedorismo, um pouco fora da contabilidade, que é Lídia Batista, @LídiaBatista, né, .contadora. Só seguir lá. Então é isso, gente. Segue lá. Muito obrigada por mais um episódio estarem conosco. Curta, compartilha, Sim. se inscreva para que esse canal venha crescer cada vez mais.